Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Queridos, convido-os a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso de número 1. Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver Jesus, a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isto é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Amém? Feche teus olhos. Meu Pai, esse tempo é do Senhor, é da Tua palavra. Que eu possa apenas ser o canal para que o Senhor Jesus, que é a fonte de água viva que aqui está, possa fluir. Que eu possa ser o instrumento, a ferramenta do qual o Senhor vai usar nesse momento. Então, visita os nossos corações, as nossas necessidades, as nossas ansiedades. Trabalha no mais íntimo, para que possamos sair daqui não como chegamos, mas possamos sair transformados. Pai, possamos recomeçar, possamos entregar a nossa vida, o nosso coração ao Senhor, permitindo que o Senhor venha dirigir os nossos passos. Frustra toda a intenção do reino das trevas, toda palavra contrária à Tua palavra, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, nesse momento seja desfeito, e a presença do Espírito Santo do Senhor, que aqui está, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho, amém e amém. Amém, irmãos? Eu confesso que esse tema recomeços, ele tem, em particular, mexido muito com a minha pessoa. E cada vez que eu medito sobre o assunto, cada vez então que fica sobre a minha responsabilidade de ministrar sobre isso para com a igreja, eu fico tenso. Porque cada vez que eu vou preparar, eu tenho que olhar em primeiro lugar para a minha vida, o que eu preciso recomeçar hoje. E essa é a primeira pergunta que eu quero deixar para você. O que é que você precisa recomeçar hoje? Nesse processo, algumas frustrações do decorrer da minha vida, da minha história. E o tema da mensagem hoje é recomeçando a minha história. Uma nova pintura, uma nova construção, um novo tempo, uma nova oportunidade que Deus dá a mim e a você de recomeçar. O verso 11 e 12 novamente diz o seguinte: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito,
saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal. Nesses encontros, nessas conversas, nós estávamos em um PGM numa casa, já no início que aqui chegamos, e havia um junior ali, e eu comecei a sondar a vida dele, escola, futebol, o que ele gostava, deixava de gostar, e assim foi indo. E eu perguntei: como é que você está na escola? Está indo bem. Que matéria você gosta mais? Matemática. Falei: misericórdia. E qual que você mais odeia? História. Eu falei: nossa, eu odeio matemática, amo história. Aí eu falei: por que você não gosta? Por que você odeia história? Só tem coisa do passado. Eu falei: nossa, mas história vai ter coisa do futuro só depois. Mas cada um de nós temos uma história. Cada um de nós tem uma necessidade. Tem aqueles momentos onde nós olhamos para trás e falamos: que tempo bom. Momentos de diversão, de alegria, de prosperidade, momentos onde tudo vai bem, mas momentos onde nós também recebemos uma notícia e aquilo nos abate. Aquilo traz algumas frustrações, e cada vez que nós olhamos para o passado, dói. Às vezes, traz alegria. O passado, ele faz parte de cada um de nós que aqui estamos, mas Deus quer nos trazer hoje para o presente, para o agora, para esse momento, para tratar algumas realidades, algumas frustrações talvez do passado, mas coisas que hoje nós precisamos entregar aos pés da cruz de Cristo, para que possamos recomeçar hoje, agora, nesse momento, da forma que Ele planejou e não da forma que nós entendemos que deve ser. Nós estamos meditando sobre isso pela manhã. O pastor falou a respeito de um cego. Hoje eu vou falar a respeito de um paralítico. Necessidades diferentes, mas ambos tiveram uma necessidade, assim como eu e você temos necessidades, temos dificuldades, temos frustrações. O meu problema, ele é maior do que o teu, porque ele é meu. O seu problema é maior do que o meu, porque ele é seu. Agora, como é que nós lidamos com cada um deles? Com as frustrações, com as alegrias, as necessidades? A Luciana, algumas vezes, ela dá uns desabafos comigo, esposa. E por outro lado, eu sou pastor. E ali ela começa a lidar com os conflitos dela. Se ela estiver me assistindo na transmissão, me perdoa. Depois a gente se acerta em casa. E ali ela começa a falar isso, aquilo, outro, e eu dentro eu começo a pensar o que eu vou falar, o que Deus vai me dizer. Isso por várias vezes, vários tempos. E um momento desses do ministério, não aqui ainda, eu falei para ela: você acha que você tem conflito? Você acha que você tem problema? Você acha que nos discipulados está cuidando dos outros, isso, aquilo, outro? Agora pare e pense uma coisa, mulher. Eu tenho que lidar com os meus conflitos pessoais, as minhas frustrações, tentar administrar isso para que eu possa estar no mínimo bem para você. Por consequência, com a minha responsabilidade é procurar fazer com que você se sinta bem. Tentar gerir junto com você os seus conflitos, as suas dificuldades, os seus problemas. Por consequência, nós temos uma igreja da qual nós estamos à frente, que eu tenho que também tentar administrar e ajudá-los na medida possível a gerir os problemas deles. E por consequência, você tem familiares e eu tenho familiares que cada vez que nos encontramos, temos que tentar gerir o problema de cada um. Problemas, soluções. Agora, qual é o meio do qual eu e você podemos vencer esses conflitos, esses históricos que temos, as necessidades que temos? E eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, entregue tua vida para Jesus, porque é Ele quem vai gerir os seus problemas. É Ele quem vai dar resposta aos problemas e às necessidades que você tem. Nós podemos ser o canal, a fonte sempre tem que ser Jesus. Ele está aqui nessa noite para ministrar o teu coração.
O passado de cada um, algumas vezes, traz algumas frustrações, traz algumas paralisações, assim como foi do cego pela manhã. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir, ele podia falar, ele podia caminhar. Por consequência, agora à noite, alguém que não podia andar, ele podia ver, ele podia ouvir, ele podia fazer algumas outras coisas, mas era ficar sentado e deitado. A sua necessidade não é essa. Mas você tem algumas coisas que Deus quer tratar no teu coração nessa noite. Trazer algumas curas. E eu gostaria de perguntar para você o que é que te paralisa. O que é que te deixa impossibilitado? É o medo? São as frustrações do passado? É aquilo que te disseram, que feriu e magoou você? São coisas que você traz lá, contextos familiares, coisas que precisam ser entregues aos pés de Jesus. Rejeição. Você já foi rejeitado em algum momento da vida? Família, amigos, igreja, dentro do nosso contexto, namoro, seja o contexto em que seja, já se sentiu rejeitado alguma vez? Frustração. E uma coisa que acredito que todos nós passamos, pelo menos por um momento na vida. Porque quem é bonitão, fala assim, na estética, dizendo, não é rejeitado, todo mundo quer estar perto dele. Se tem dinheiro, mesmo sendo feio, quer estar junto do lado dele também. É ou não é verdade, irmãos? Vamos ser realistas. Mas agora há uma coisa que todos nós passamos, uma fase ou outra da nossa vida, que é o desânimo. E aí vem essas dificuldades. Esse paralítico tinha cada uma dessas fases: a rejeição, a tristeza. Todo mundo podia jogar bola, ele não podia jogar bola. Todo mundo podia correr, não podia correr. Ele tinha que ser carregado, ele não podia carregar ninguém. Até que ponto essas circunstâncias te levaram? Até que ponto essas circunstâncias te puxaram para trás? Para não chegar aonde Deus planejou que você venha chegar. O que é que Deus precisa ministrar no teu coração? E eu quero dizer uma coisa para vocês, querido. Eu estou saindo praticamente fora do esboço daquilo que eu preparei. Está dentro do que está no boletim, mas está um pouco fora do contexto do qual eu ali falei. Desde que o culto iniciou, estou tenso. O que é que Deus precisa recomeçar na tua vida hoje, meu querido e minha querida? Recomeçando a nossa história, a nossa vida, nós vamos ver aqui nesse verso, nós nunca vimos tal coisa. As pessoas glorificaram por algo que aconteceu na vida daquele homem, algo que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Você, pai, mãe, filho, irmão, amigo, vizinho, cada um de nós que aqui estamos, nós precisamos recomeçar alguma coisa hoje. O que é que te paralisa? O que é que te puxa para trás, meu querido e minha querida? Para você não ser o homem e a mulher que Deus planejou para ser. Eu quero compartilhar algumas coisas que eu encontrei na vida desse homem, ou nesse processo, coisas que algumas vezes passam despercebido, quando nós passamos para olhar nesse texto apenas por cima e ver que Jesus curou. É o foco desse texto, mas existe um processo que acontece na minha vida e na sua vida, independente de estar paralítico ou não. A primeira coisa, nós encontramos em Jesus uma aceitação completa. Jesus não nos aceita pela metade. Ele entregou a vida dele por cada um de nós na cruz do Calvário por inteiro. Cada gota que caía, cada gota que derramava. Ele lhe diz: filho, seus pecados estão perdoados. Ele não olhou para aquele homem a condição financeira. Ele não olhou para aquele homem a cor, a raça, o que ele fazia ou deixava de fazer. Ele o aceitou por completo. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite temos uma aceitação completa de Jesus, para termos a oportunidade de recomeçar e permitir que Ele faça algo novo na minha vida e através da minha vida, para a minha família, para os projetos dos quais eu vou realizar. Nem tudo sai conforme aquilo que você planejamos. Mas independente de onde a gente fracassa, de onde a gente erra, quando a gente vai fazer da nossa maneira, Deus continua estando no controle. Graça, isso é graça. Uma palavra tão pequena, mas com poder de transformar o mundo, transformar a nossa vida, transformar a nossa história.
Philip Yancey, ele tem uma frase que diz o seguinte: a graça é um presente que custa tudo para o doador, mas nada custa para quem o recebe. Para Jesus custou a sua vida, para Deus custou o seu filho, mas para cada um de nós custou apenas eu creio, eu aceito, eu me entrego, eu permito que Ele faça algo novo na minha vida. Eu quero perguntar para você: você tem permitido que esse Jesus, que derramou teu sangue na cruz do Calvário, Ele faça algo novo na sua vida? Na sua língua? Na sua forma de pensar? Em Jesus nós temos a aceitação completa. Nós temos, Ele nos ama por inteiro, se entregou por inteiro, não foi pela metade, mas muitas vezes nós o temos Jesus dentro do nosso coração pela metade. Jesus, até aqui o Senhor vai mexer na minha vida, até esse ponto, mas dessa fase para cá, eu não quero que o Senhor mexa. Eu quero ser do jeito que eu sou, eu quero fazer o que eu gosto de fazer, eu quero fumar, quero cheirar, quero beber, quero desobedecer, eu quero viver do meu jeito. Então nisso o Senhor não vai mexer. Mas eu quero ir para a igreja, quero levantar a mão, quero sentir a presença, quero chorar. Jesus, Ele nos aceitou por completo, por inteiro. Nos aceitou como somos. Como eu disse, independente da raça, da cor, da condição financeira, mas Ele não nos deixa como nós estamos. Por isso, o que você precisa recomeçar hoje? O que é que você precisa entregar aos pés de Jesus para viver um novo tempo, uma nova história? Aceitação nós tivemos do Senhor. Também encontramos nesse processo uma proteção espiritual desse Cristo, desse Jesus. Isaías 54, 17, se eu não errar aqui a referência, diz que nenhuma arma forjada contra nós há de prosperar. Se intentarem algum mal contra ti, não terá sucesso. Agora, quem é que tem a proteção espiritual? É aquele que se coloca debaixo da proteção divina de Deus. Aqui nós encontramos o verso 6 e 7 dizendo o seguinte: e estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: porque diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Era o próprio Deus que estava ali perdoando os pecados. Algumas vezes nós olhamos para nós e temos algumas dificuldades em relação a essa aceitação, a essa proteção espiritual. A nossa história não é diferente da história desse homem. As pessoas estavam observando os feitos de Jesus, observando o que Jesus estava fazendo ali, o que Jesus estava ministrando, o que Jesus estava tratando, a condução de todo aquele processo da cura. Todo mundo estava observando isso, mas os mestres da lei estavam buscando uma oportunidade para caluniar, achar um erro teológico, achar alguma coisa que viesse trazer um desconcerto à vida de Jesus e talvez à vida desse homem, com uma expectativa de que Jesus mudasse a história dele. Queridos, nós estamos sendo observados a todos os momentos. Dentro da igreja, fora da igreja, onde quer que nós estejamos. E o que é que as pessoas dizem? O que é que as pessoas veem e encontram em cada um de nós? Jesus aqui, Ele nos concede a proteção espiritual, trazendo perdão, olhando para cada um de nós, quem nós somos, mas não para deixar como nós estamos, mudando o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, para poder recomeçar da maneira certa, e não da maneira que nós entendemos que deve ser. Marcos capítulo 2, o verso 9 e 11, nós encontramos essa palavra, meus irmãos. E o perdão é uma coisa que algumas vezes nós temos dificuldade, não somente de pedir perdão. Quantos casados tem aqui? Levanta a mão. Vocês que são solteiros, ora mais antes de casar, tá? Sincero, de um homem casado já há um bom tempo, com uma mulher de Deus, teimosa, brava, mas momentos onde, mesmo que independente de quem esteja certo, você tem que ir lá para o bem e dizer assim: me perdoa,
Mesmo você estando certo, mas talvez pela forma errada de ter dito alguma coisa. Perdão é uma coisa que nós devemos vivenciar e recomeçar a cada dia, e é por isso que eu digo que esse tema tem mexido muito ao meu coração, porque cada vez eu me lembro de uma situação, cada vez que eu paro para meditar sobre algo que eu vou ministrar, Deus, tem misericórdia de mim. Você recebe um perdão definitivo de Jesus nessa noite, meu querido e minha querida. Nós temos dificuldade de pedir perdão. Nós temos dificuldade algumas vezes de aceitar o perdão. Nós temos dificuldade de receber o perdão do próprio Deus, dizendo, eu não sou merecedor. Deus, não, eu não vou ir para a igreja. Eu não vou entregar a minha vida para Jesus, porque eu não mereço, já fiz tanta coisa errada, eu não sou digno, eu não sou capaz, eu não posso. Marcos 2, 9 a 11 diz o seguinte, que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus primeiro, antes de trazer a cura, a ministração ou a resposta aos seus problemas, meus queridos, e os meus problemas, Deus quer trazer esse recomeço de perdoar, de amar, de se entregar. Deus quer tratar o nosso coração, a nossa vida por completo, a começar dizendo, algo dentro do teu coração precisa acontecer primeiro. Depois o que você está pedindo eu te entrego. Jesus chega para esse homem e traz a vida dele, os seus pecados estão perdoados, independente do teu passado, o que você fez, o que você falou, a forma com que você agiu, isso está apagado. Isaías 43, 25 diz, sou eu que apago as suas transgressões e dos seus pecados eu não me lembro mais. Mas perdoar não é esquecer, queridos. Quem já se cortou sabe que você vai ter pontos, a ferida vai ficar, mas não vai causar dor. Você pode olhar para aquilo, você sabe o que é, você sabe quando aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu, mas isso não vai lhe causar dor, porque os nossos pecados foram perdoados. A Bíblia diz que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Pastor, o senhor fala isso porque vive uma vida boa, o senhor é pastor, não tem problema. Nunca teve problema na história. Não conhece a minha história. Eu tenho um pai, mas não tenho referência como pai. Viveu com a minha mãe o tempo todo, está lá ainda com a minha mãe, mas não posso dizer assim, nossa, quando eu era pequeno, dizer assim, quando eu cresci eu quero ser como meu pai. Quando eu era pequeno eu dizia, quando eu crescer eu não quero ser como meu pai. Não quero ser como ele. Eu não tenho referência nenhuma. Eu o amo como meu pai, hoje, salvo, liberto, mas não tenho como referência. A minha preocupação, como eu citei outra vez aqui, sentei com ele, hoje com 83 anos, se o senhor morrer hoje, para onde é que você vai? Para o céu. Por quê? Porque eu aceitei Jesus. Amém. Quem sou eu para contradizer o homem de 82 anos que tem essa convicção? Ninguém. Mas como pai eu não tenho referência. Minha mãe, pelo contrário, mulher de oração, não tenho referência com os meus irmãos. Agora, uma coisa eu decidi na minha vida, quando eu encontrei Jesus, e Ele trouxe sobre a minha vida o perdão, e eu entendo o que é recomeçar de novo da forma que Deus planejou, e eu parei de, no meu casamento, algumas coisas, transferir a culpa para a Luciana, transferir a culpa para o meu pai, fazer isso, fazer aquilo outro, e comecei a dizer, Jesus, muda a minha história, muda quem eu sou, como estou, para que quem esteja comigo venha ser abençoado por aquilo que eu sou no Senhor hoje. A mudança tem que começar em nós, queridos. A mudança tem que começar em cada um de nós. Em Jesus nós encontramos o perdão definitivo, entregando, amando. Ah, mas e se fizer de novo? Vai fazer de novo, querido. Vai fazer de novo. Vai pisar na bola contigo de novo. Que em nome de Jesus isso não aconteça, mas eu vou ser realista. Se você passar 30 anos com a pessoa e ela não pisar na bola com você nenhuma vez, você está no céu e não sabe. Uma frase de Martin Luther King. Ele diz o seguinte, e eu
vez ou outra eu paro para ler novamente essa frase. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Ainda eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. É essa a realidade que Deus quer trabalhar no teu coração. Você pode não ser ainda a pessoa do qual Ele planejou, mas você pode ser a pessoa do qual está permitindo que Ele trabalhe no teu coração para que isso venha se tornar realidade. A começar em nós, através de nós, que possamos ser luz, possamos ser sal, possamos ser uma bênção para esse mundo, onde quer que eu coloque a planta dos meus pés, para que a presença dele seja manifesta. O que é que você precisa recomeçar hoje? Recomeçar é entender que em Jesus eu tenho a aceitação completa, eu tenho a proteção espiritual, eu sou perdoado, podendo assim mudar a minha história e recomeçá-la novamente, da forma certa, da forma que Deus planejou. Não importa onde você parou, como você está agora, o que não pode você ficar como está. Mas pastor, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, sou uma boa esposa. Meu querido, sempre há algo para melhorar. Sempre há algo para melhorar. Quando nós passamos a cobrar a nós mesmos, nós vamos ver que tem coisa para melhorar. Eu não sou o melhor pastor, tem coisas que eu anseio fazer, eu tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades, coisas que eu queria ser. Eu assisti um documentário do Billy Graham, um documentário, não sei se ainda está disponível no YouTube, tem 2 horas de duração contando parte da história dele, bem antes dele morrer já tinha esse vídeo. E em cada lugar que ele passava, fazendo suas cruzadas, grandes coisas aconteciam. Alguns países que eram fechados para a entrada do evangelho, e ele conseguia adentrar naquele país, e ele fazia sua primeira ministração, e grandes coisas aconteciam, e o evangelho poderia adentrar. Se me engano, um dos últimos episódios foi o Muro de Berlim. Depois que ele ali passou, pouco tempo depois aquele muro caiu, e tantas outras coisas que ali vai citando. Mas eu me recordo que em um determinado momento do seu ministério, ainda as suas cruzadas eram televisionadas, ao vivo, televisão preto e branco, e ele tinha o seu grupo que o acompanhava. Ali então, nas suas ministrações, no momento do apelo, ia uma pessoa que tocava o piano, subia lá e fazia aquela ministração no piano, e ele fazia o seu apelo, e multidões se arrastavam até a frente, entregando sua vida a Jesus. A mídia não perdoa. E ali então, ela fez um desafio para o Billy Graham. As pessoas, elas tomam essa decisão emocionadas pelo toque do piano. O Billy Graham disse o seguinte: então, a partir de agora, ao encerrar a mensagem, ao fazer esse apelo, não vai ter musical nenhum. A partir do próximo domingo que ele fez a sua ministração, dobrou o número de pessoas que ali à frente iriam, não por causa do Billy Graham, não por causa do piano, mas por causa da presença de Jesus. E ali então, tempos depois, a mídia disse para ele: é melhor você colocar o piano porque está chato, sem música nenhuma. Queridos, quando eu vi isso, eu falei: Deus, permita que isso aconteça comigo. Irmãos, eu estou tão longe disso acontecer, mas com uma sede tão grande de que isso venha se tornar realidade. Mas a questão entra: o que eu tenho feito para mudar e para fazer com que isso venha se tornar realidade? Recomeçar é exatamente isso. Não é o que o outro faz, é o que eu faço. É o que eu abro mão. É o que eu escolho fazer, falar e a forma de agir. Eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser, ainda não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou quem eu era, e disso eu tenho plena convicção, que eu não sou mais aquele homem do passado, porque eu decidi recomeçar a minha história, a minha vida, entregando ao Senhor Jesus Cristo, permitindo que Ele dirija os meus passos em cada decisão que eu vier a fazer. Marcos 2,12 diz o seguinte: e levantou-se, tomando logo o leito,
Saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Essa última coisa que eu quero dizer para você é que Jesus te dá condições para recomeçar. Jesus te dá as condições através da sua palavra, através de pessoas, assim como estava com esse jovem, 4 pessoas o levaram. Jesus te dá condições, pessoas para caminhar com você, para ensinar como é que deve ser feito, te dá a palavra para que você possa conduzir, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E que nós possamos trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, iluminando os nossos passos para não cair. Você recebe condições para recomeçar. Algumas palavras destacam nesse versículo dizendo: ele se levantou. Querido e querida, em nome de Jesus, nessa noite você precisa se levantar. Ele pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Versão aqui da Almeida, corrigida e fiel. Só Jesus realiza o milagre completo. Só Jesus muda a nossa história. E é esse Jesus que eu quero convidar você a permitir que ele faça parte da sua vida. Algumas coisas acontecem nesse processo desse versículo, dizendo: se levante. Sabe por quê, meu querido e minha querida? Ficar no chão não é uma opção, não. É necessário que você se levante. O levantar aqui é reagir diante de uma circunstância, diante de uma adversidade, diante de um problema. É levantar a cabeça e se levantar, permitindo que Deus realize um milagre na vida dele. Aquele homem está atento à voz de Jesus. Ele poderia ter ficado: eu não consigo me levantar. São tantos anos que aqui estou deitado nessa maca. Eu sempre fui conduzido. Me ajuda, dá a mão para mim, Jesus. Me coloca de pé. Jesus deu uma palavra: levante-se. E o texto diz que ele se levantou. Você precisa reagir diante das circunstâncias à sua volta. Pegou a maca. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Vai exigir um esforço da minha parte. Vai exigir um entendimento, algo que eu tenho que entender, que eu vou ter que fazer, e eu vou ter que me esforçar diariamente para que isso venha a se tornar realidade. Eu vou ter que fazer algo acontecer. Ele só vivia sentado, só vivia deitado. A vida dele foi essa, mas nesse momento ele ouve a voz de Jesus e ele se coloca de pé. Nós vamos ter que reagir mediante a palavra de Deus. O que você está ouvindo nessa noite aqui, você vai ter que reagir mediante a isso tudo, meu querido e minha querida. Ele saiu à vista de todos. A mudança não foi só audível: eu ouvi dizer que Jesus fez. Não, as pessoas viram. Como eu disse, nós estamos sendo observados. As pessoas devem olhar para nós e falar assim: eis que aí passa o santo homem de Deus, Etim Elohim Kadosh. Como é que as pessoas olham para a nossa vida, para cada um de nós? Nunca vimos nada igual. Ele recomeçou sua história. Ele começou a ter sonhos, projetos, planejamentos, assim como Deus quer colocar no teu coração nessa noite para recomeçar. É interessante, queridos, que quando nós começamos a ler essa história, esse enredo, essa narrativa de Jesus, vai dizendo que sobem esse rapaz pelo telhado, tiram a telha para descê-lo. Tem que desconstruir alguma coisa, tem que desfazer algumas coisas para que então ele possa adentrar e estar frente a frente com Jesus. O que é que precisa ser desfeito na sua vida hoje? Uma palavra que você recebeu lá na infância, uma palavra que você recebeu nos dias atuais, uma maneira de falar, de agir, algo que aconteceu no decorrer da tua caminhada. O que é que precisa nessa noite ser desfeito, desconstruído, para que Deus possa permitir e trabalhar na sua vida para que você possa recomeçar hoje, agora, nessa noite? Só um minuto, irmãos.
Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Esquece essa última parte, tá, irmãos? Tem mais um PowerPoint. Eu quero partir para o final dessa palavra. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho a respeito de algumas coisas. Alguns impedimentos que não podemos ter na nossa vida, ou alguns impedimentos para que eu e você não possamos experimentar a vontade de Deus. Eu gostaria que você estivesse avaliando se isso faz parte de você. Orgulho. Você é uma pessoa orgulhosa? Sabe que quem é orgulhoso nunca reconhece isso. Eu levei tempo para reconhecer isso. Mágoa. Você guarda mágoa, rancor? Guardei por muito tempo na minha vida. Falta de fé. Porque algumas coisas não acontecem na nossa vida por falta de fé. E a gente quer se apoiar na fé dos outros. O que eu faço? Isso determina muita coisa. O que eu faço, como eu faço e o porquê eu faço. Ou porque eu deixei de fazer algumas dessas coisas. Há uma frase de um pastor chamado Abe Uber. Ele diz o seguinte: há um ditado popular que diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Isso é uma verdade para aqueles que ainda não se encontraram com um carpinteiro chamado Jesus. A partir do momento que esse carpinteiro passa pela nossa vida, aquele pau que nasceu torto se endireita, porque ele aproveita a oportunidade para recomeçar. E eu pergunto: o que é que você precisa recomeçar hoje? Quais são as lembranças que precisam ficar para trás da sua história para algo novo acontecer dentro de você, através de você,
para aqueles que estão com você. Não saia daqui hoje da forma com que você chegou. Mesmo que você chegou bem, saia melhor. Novas decisões, porque recomeçar é fazer coisas novas do jeito certo. Não repetir os mesmos erros. Sua paralisia, meu querido e minha querida, eu creio que não é física. E se é, em nome de Jesus, que o Senhor ministre sobre você hoje e agora. Sua paralisia, ela pode ser espiritual, ela pode ser emocional, relacional. Questão, como eu já disse, mágoas. E eu pergunto, como é que está o teu coração? De repente ele está cheio de feridas que não foram cicatrizadas, está sangrando. Eu quero dizer para você, hoje é dia de recomeçar. Deus tem uma nova história para você. Antes de orar, eu quero convidar você a se colocar de pé, chamar a equipe de louvor, e nós vamos declarar isso cantando. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Ele tem para mim. É a oportunidade que eu quero aproveitar hoje de recomeçar da maneira de Deus, seguindo a palavra de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, permitindo que Ele governe tudo que sou, tudo que tenho. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Vamos declarar do início. Sai da tua tenda. A tenda muitas vezes é o meu problema. É aquilo que está causando algumas frustrações dentro de mim, dentro do meu coração. Então vamos declarar isso. De tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Declare, Ele tem uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.